Rádio Renovo SP. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, o canal da Rádio Renovo de São Paulo. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos e ative as notificações para que esses vídeos sejam relevantes para o YouTube. O meu nome é Rogério Batista e estamos aí apresentando o quadro A Renovo Responde ou Tenta, hoje com a participação do missionário Robson, de Jequié, Bahia. Eu quero aproveitar para mandar um abraço a todo o povo baiano, a todos que estão acompanhando aí as programações da Rádio Renovo no nosso streaming e também no canal do YouTube. Vamos então à participação do nosso querido missionário Robson no quadro... Na Rádio Renovo, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Muito bem, missionário Robson, é a sua vez. É com imensa honra que eu saúdo o programa Responde ou Tenta, nesta oportunidade, nesta noite, na transmissão do nosso querido pastor Rogério Batista. Queria fazer uma pergunta baseada em Malaquias 3, do 13 até o 18, que fala a respeito de um tema maravilhoso, que é a diferença entre o justo e o perverso. Nós bem sabemos, pastor, que há uma diferença sim, porque verdadeiramente há um memorial nos céus, há 2 livros nos céus, o livro das obras e o livro da vida. E por este motivo nós bem sabemos que há uma diferença, sim, entre o justo e o perverso. Mas, mencionada na pergunta, eu fico a observar que, infelizmente, na Igreja do Senhor, em pleno século XXI, as pessoas, muitos cristãos, por receberem vento de doutrinas, eles são ensinados que eles têm que ter do bom e do melhor por ser servos do Senhor. Porque os ímpios têm, os perversos possuem, né? E o cristão, por ser servo de Deus, por ser filho de Deus, eles também têm que ter o melhor desta terra, sendo que isso é um equívoco, porque estas pessoas, elas muitas das vezes falam que é inútil, ou aprendem que é inútil servir a Deus porque não obtém o que o perverso tem, um iate, não obtém uma casa boa, não obtém um emprego bom, não obtém, quem sabe, um apartamento, um sítio, e não sabendo que essas pessoas, elas, infelizmente, são carnais, sendo que esta palavra, ela está relacionada às coisas espirituais. De tal forma que há uma diferença, sim, porque há essa diferença entre o justo e o perverso, porque o justo, o galardão dele não é aqui, mas sim o galardão dele. Foi interrompido aqui o vídeo do missionário Robson, mas deu para entender perfeitamente a indagação dele. Não é propriamente uma pergunta a ser respondida, porém é algo que deve ser comentado, e eu só quero corroborar aqui as informações que o missionário Robson trouxe a respeito de Malaquias, e que realmente isso remete-se aos dias atuais. Aliás, né, ao longo de toda a história,
sempre houve aí esse embate, sempre houve assim esse desconforto entre o justo e o ímpio. Podemos ver o salmista Asaf, no Salmo 73, ele bem retratou isso aí, né? Que ele quase escorregou, quase ele se desviou dos propósitos do Senhor por observar a prosperidade dos ímpios. E isso parece algo que incomoda até hoje, né? Os justos, vamos classificar assim, né? Os justos e os ímpios. E eu acho interessante essa classificação, porque atualmente está bem declarado, né? Aquele que é ímpio e se dá bem, e o justo, que por muitas vezes é ressentido, a verdade seja dita. A pessoa ela se classifica justa, mas é uma pessoa ressentida, porque vê que o ímpio está prosperando e, e é como o rei Salomão falou: de um lado vi impiedade, do outro lado impiedade ainda. A verdade, meus irmãos, é que é como Isaías fala no capítulo 64, versículo 6, que fala que nós somos como o imundo. E as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, quando nós nos classificamos como justos, então nós queremos dizer que a nossa conduta de vida ela é aprovada por Deus, em detrimento daqueles que andam aos nossos olhos impiamente. Verdade é que hoje em dia a impiedade tornou-se institucionalizada. Tá aí esse governo que é uma vergonha. O tanto de atos ímpios que esses homens estão cometendo, que só estão envergonhando o nosso país. Olha, vem coisa brava aí, viu? Bom, Malaquias, ele foi um profeta usado por Deus entre o ano de 460 a 430 a.C. Ele esteve atuante principalmente no governo de Neemias, o qual, depois dos profetas Ageu e Zacarias, ele ainda trazia a mensagem de Deus para exortar o povo a se dedicar mais às coisas do Senhor. Bom, Ageu, por exemplo, no período de Zorobabel, né, quando eles voltaram da diáspora, né, depois que eles vieram do exílio babilônico e tinham o templo para reconstruir, os habitantes que retornaram da Babilônia, eles estavam mais se importando com suas próprias construções, se importando com suas próprias vidas e deixando o templo do Senhor de lado. Então Deus usou o profeta para repreender o povo. E essa repreensão, ela se estendeu, tanto que Deus usou o profeta Malaquias, que foi especificamente, as repreensões dele foram específicas para os sacerdotes. Pois foi específico. Por quê? Porque foi específico aos sacerdotes, porque eles prestavam um serviço a Deus, porém não estavam fazendo isso com diligência, estavam tratando com desdenho as coisas sagradas do Senhor. E o nome Malaquias quer dizer mensageiro de Deus. Olha só que coisa interessante, mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus era a forma que Deus usou esse profeta para trazer perguntas, fazer um diálogo, sabe? Não era um monólogo, era um diálogo entre Deus e o seu povo, principalmente os sacerdotes, e o profeta usava de perguntas retóricas. Sabe perguntas
que já tinha uma resposta pronta, ele sabia muito bem o que o povo ia responder. E se você pegar no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, tem a mesma tônica. O profeta falava, vós dizeis, né? Mas eu digo, o Senhor diz, entendeu? Já sabendo prontamente quais seriam os argumentos daqueles homens. Olha só, no capítulo 3, como foi citado aqui, olha só no versículo 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, olha só, Deus sabia o que o povo estava falando a respeito dele, a respeito da obra dele. Aí e ele fala aqui, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Olha só, o povo, principalmente os sacerdotes, ele falava, não, o Senhor está dizendo isso, mas a gente não falou nada. Não, eu sei que vocês dizem isso. Não se façam de inocentes, porque eu sei muito bem o que vocês estão falando ao meu respeito. Aqui, ó, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Bom, olha, vocês não têm falado, então vamos lá. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles simplesmente, eles não estavam achando que estava valendo a pena servir ao Senhor, quando eles observavam que os ímpios não queriam compromisso com Deus, estavam vivendo sua vida normalmente e parecia que não estavam sendo repreendidos por viver impiamente. Isso nos remete ao dia de hoje. A aplicação é para os dias de hoje também, porque quantas e quantas pessoas estão aí vivendo, achando que estão servindo a Deus, mas na verdade estão olhando para o próximo, e principalmente aqueles que não têm compromisso com Deus, e eles acabam falando no seu próprio coração, não temos sendo beneficiados servindo a Deus. Muito pelo contrário, as nossas despensas estão vazias, e nós não temos obtido o resultado dos nossos esforços, ou seja, inútil é servir a Deus. Aí vem uma classe, que aí eu digo que é uma classe ímpia mesmo. Por quê? Porque conhecem os estatutos do Senhor, conhecem a Deus, ou pelo menos acredita-se que conhecem, e vem querer promover aos justos uma solução. Qual seria essa solução? Se você tomar posse de tal carnê, se você fizer tal oferta, e tem que ser uma oferta generosa, né, gorda, aí Deus vai atentar-se para a sua oferta. É assim. Quando o missionário Robson falou aqui sobre o memorial, esse memorial, alguns exploradores da fé até fazem assim, olha, fizemos um memorial e esse memorial funciona assim, você assina o seu nome e tal, aí você toma posse desse carnê e o seu nome estará como memorial perante o Senhor, como se o Senhor fosse ficar refém das suas ofertas. Olha só como o negócio é complicado demais. Esse memorial aqui escrito aqui pelo profeta Malaquias, é simplesmente as nossas obras, tanto dos justos como os dos ímpios, que estão perante o Senhor, e que o Senhor vai colocar, vai expor as nossas obras, mesmo aquelas que foram feitas em oculto, será revelado. Como a palavra de Deus diz, que Deus revelará naquele grande dia o segredo dos corações dos homens. Tudo isso está sendo anotado. Todas as nossas obras. Olha só.
Até o próprio Senhor Jesus, ele falou que de toda palavra ociosa, toda palavra frívola, os homens hão de dar conta delas no dia do juízo. Tudo que está sendo feito, meu irmão, minha irmã, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu em todos os tempos, tudo está na memória de Deus. Tudo está escrito no livro da vida e das obras. E naquele grande dia, Deus ele vai julgar o segredo dos homens. Ninguém vai passar, mas há uma diferença. O justo, ele será julgado, tanto quanto o ímpio. Mas a diferença é que o justo, ele é justificado pelo sangue de Jesus. A grande diferença é essa. A grande diferença é que nós seremos julgados. Deus vai olhar para nós e dizer, realmente, você merece ser julgado, você merece a condenação eterna por ser pecador. Mas pelo fato de ter aceitado o meu filho Jesus como seu único e suficiente Salvador, você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. Então você terá direito a morar na cidade eterna. Olha só, essa é a diferença. Por isso que aqui em Malaquias fala aqui, ó, no versículo 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Olha só, meus irmãos, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Naquele grande dia que Deus ele vai julgar as nações, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Deus vai poupar eles. Existem muitos textos que podemos explorar, muitos textos que podemos expor para os irmãos entenderem o que estou dizendo. Mas nesse grande dia, Deus ele vai poupar aqueles que humildemente renunciaram suas práticas ímpias e aceitaram o governo do Senhor Jesus. Olha só. Voltando aqui, versículo 17. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Quem é o pai que perante tantas coisas que possam acontecer vai abandonar o seu filho? Ou quando há quando vai, no caso Deus ele vai derramar a sua ira sobre todo mundo. Mas você acha que o justo ele vai ser abatido juntamente com o ímpio? Não, Deus vai poupar o justo que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí ele fala que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a resposta que eu traria aí. Não é bem uma resposta, mas apenas retificando, né, o que o nosso querido missionário Robson ele falou a respeito de Malaquias. Bom, muito obrigado, meus irmãos. Até o próximo vídeo com o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo.
Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zenomédia, Spotify e Rádiosnet.